Graça e paz. Vamos, pela graça de Deus, meditar em um texto, 2 versículos. Em Mateus capítulo 23, versículos 13 e o 15. Mateus 23, versículos 13 e 15. Cantamos agora há pouco. Parece que o último cântico que foi cantado, que diz que a vida que Cristo oferece não é religião, é Ele mesmo vivendo em nós. Vida cristã não é religião, é Cristo vivendo em você, em mim, em nós. Vamos ouvir o texto. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens? Pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estavam entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofreis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. A palavra religião tem 2 possíveis origens no latim. Uma é entendida como religar o homem a Deus, colocando o homem como protagonista dessa reconexão. A outra se refere à ideia de rigorosa atenção aos ritos e práticas religiosas. O filósofo romano Cícero apoiava essa segunda visão, vendo a religião como a prática fiel e reverente dos ritos. Mas, independentemente da origem, ambas mostram algo em comum. Religião é o esforço humano, seja por rituais, regras ou méritos, para tentar se aproximar de Deus. E só isso já revela o grande abismo que há entre religião e o Evangelho. A palavra não diz que religião é o poder de Deus para salvar. Ela diz: o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O ser humano tornou-se religioso por natureza desde a sua queda no pecado. A religião é uma construção humana diante da ausência da comunhão com Deus. A religião nasce da tentativa humana de suprir, por esforço próprio, aquilo que só Deus pode realizar pela graça. A religião é fruto do desejo humano de alcançar Deus sem depender de Deus. A religião fascina, porque dá a sensação de controle. Fazer algo para se aproximar de Deus, pagar o preço, ser digno. Mas o Evangelho vem na contramão disso tudo. O Evangelho não fala do que o homem faz para Deus, mas do que Deus fez pelo homem em Cristo. Na cruz, Deus não nos chamou ao esforço,
mas a substituição. Não mais eu, mas Cristo em mim. Não mais eu, é morte com Cristo nele na cruz. Cristo em mim é ressurreição juntamente com ele. A partir daí, ele vive em nós. A religião exalta o mérito humano. O Evangelho exalta a graça de Deus. Não precisamos de ritos, precisamos de redenção. Cristo não veio ensinar como ser religioso, ele veio viver a vida de Deus em nós. É tão diferente isso. O Evangelho, para mim, é encantador e poderoso. O Evangelho é a história de um Deus que veio até nós, se deixou crucificar para nos crucificar com ele e depois ressuscitou juntamente conosco para viver em nós a sua vida. Só Deus poderia prover um evangelho tão gracioso, tão grandioso e libertador como esse. Quando pensamos em termos de evangelho, precisamos compreender que Cristo não apenas morreu por nós, mas também nos levou a morrer com ele, libertando-nos verdadeiramente do pecado. Depois, ressuscitou dentre os mortos para viver naqueles que com ele morreram e ressuscitaram. Só Deus pode viver a vida de Deus, por isso, ele, Cristo, se ofereceu para viver em mim essa vida divina. A vida que Cristo oferece, como nós cantamos agora há pouco, não é religião. É Ele mesmo vivendo em nós a sua vida. Vida cristã é a interiorização da vida de Cristo, do próprio Cristo em nós. Sem essa interiorização, Cristo se tornaria apenas um modelo inatingível. E isso esgota, cansa, derruba qualquer um. Crendo em sua morte e ressurreição, com Cristo, você terá o Filho de Deus vivendo em você. Podemos ter comunhão com Cristo, que está em nós, que vive em nós, que se manifesta em nós. Ele se manifesta através de nós e também se revela a nós. E é aqui que entra essa palavra tão gostosa, comunhão. Comunhão com Ele. Só me resta crer, como afirma a Escritura, a palavra de Deus, que morri com Cristo para o pecado e que agora é Cristo quem vive em mim. Religião exige observância de regras. Jesus compartilha conosco a sua morte e a sua vida. No Evangelho é Cristo quem faz. Ele faz tudo. Ele faz, ele fala, realiza, ele opera. Tudo é ele. Isso você não encontrará em nenhuma religião deste mundo, nem mesmo no cristianismo meramente religioso. Há um cristianismo onde Cristo vive em nós, e há um cristianismo que é apenas mais uma religião entre tantas. E no final, esse cristianismo sem Cristo se juntará às demais religiões do mundo, se unirão, se tolerarão, se fundirão numa só religião, a do anticristo, do falso profeta, de Satanás, que está vindo
está se aproximando. Esse cristianismo meramente religioso já é hoje um dos piores inimigos do Evangelho e se tornará ainda pior, pois será aliado do anticristo no fim dos tempos. Precisamos com urgência abandonar essa religião inútil e cair na realidade, e a realidade é a nossa morte com Cristo e Cristo vivendo em nós. Essa é a realidade espiritual de fé que encontramos na palavra de Deus e também na nossa vida. Nós não precisamos de poder, precisamos de Cristo. Não precisamos que Ele apenas nos mostre o caminho, precisamos que Ele seja o nosso caminho e que nele andemos. Não precisamos nos esforçar para andar nos passos de Cristo, precisamos que Ele viva em nós os seus passos. Não precisamos copiar as virtudes de Cristo, precisamos do próprio Cristo. Não precisamos de nada, apenas de Cristo. Ele me enche com tudo o que Ele é. Cristo dentro de mim, sendo o meu tudo e fazendo tudo por mim. A vida diária de um cristão é desfrutar de Cristo e descobrir mais dele a cada momento. É assim que eu entendo, que eu penso a vida cristã. A vida de Cristo é por natureza santa, é pura, amorosa, bondosa, cheia de perdão, misericordiosa, graciosa, enfim, é tudo o que Ele é. E é exatamente esse tipo de vida que Ele quer viver em cada um de nós. A vida que Cristo oferece não é religião, é Ele mesmo, vivendo em você, vivendo em mim, vivendo em nós. Você não precisa de religião, precisa de Cristo. Religião tenta, a religião tenta, Cristo vive e vive em mim. Vida cristã não é sobre regras, é sobre a vida de Cristo em nós. Religião não salva, Cristo salva, só Ele salva. Religião tenta religar, Cristo reconcilia o homem com Deus e o homem com outro homem. Reconcilia pela sua morte na cruz e pela nossa morte nele, naquela cruz. Religião tenta mudar o exterior. Cristo muda o ser humano de dentro para fora e muda para valer. Vivemos em um mundo saturado de religiões, ritos, tradições, sistemas, mandamentos humanos e aparências espirituais. Mas diante de Deus, nenhuma religião tem poder para salvar. Só Jesus Cristo salva, porque só Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e com os nossos pecados, por nós e conosco, naquela cruz. E também só Ele ressuscitou para nos dar nova vida, e só Ele pode viver em nós
esta vida que vem do centro da ressurreição, que é Ele mesmo vivendo em nós. Por isso a gente confessa tanto aqui, citamos: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em nós, não sobra espaço para religião, sobra vida. Quando Cristo vive em nós, não sobra espaço para religião, sobra vida, porque é vida abundante e cada vez mais. E é com esse contraste em mente que vamos ouvir novamente as palavras fortes de Jesus Cristo, palavras que ele dirigiu aos líderes religiosos do seu tempo. Mateus 23, versículos 13 e 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. São palavras fortes. Jesus não confrontou meros pecadores, confrontou os religiosos, porque eles estavam atrapalhando o acesso ao reino de Deus com sua hipocrisia. E hoje a advertência continua atual. Cristo continua sendo o caminho, a cruz continua sendo suficiente e a religião continua sendo um dos maiores obstáculos entre o homem e Deus. Na última semana de Jesus, antes da sua crucificação, provavelmente na terça-feira, ele proferiu essas palavras: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Você não acha isso sério? São palavras fortes, mas ditas com amor pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus advertiu a multidão e aos seus discípulos sobre os perigos da religiosidade hipócrita. Mateus 23, versículo 1. Só voltar aí no início do capítulo que você vai ver. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Jesus identifica uma religiosidade perversa em contraste com o Evangelho e com a vida verdadeira que ele veio trazer. A religião não faz parte do reino de Deus,
ela gera filhos para o inferno, isso é sério, e procura impedir os que estão entrando de entrar no reino. É sério isso. Jesus era judeu e viveu como judeu, de forma adequada à lei que Deus deu ao povo de Israel por intermédio de Moisés. Mas ele não estabeleceu um sistema religioso neste mundo, de jeito nenhum. O Senhor Jesus Cristo semeou o evangelho da graça no evento da cruz do Calvário, onde morreu por nós e nos fez morrer com ele para o pecado. Depois disso, como sabemos e falamos tanto isso aqui, o Senhor Jesus Cristo foi ressuscitado e nós também fomos ressuscitados juntamente com ele, conforme Paulo disse em Efésios 2, versículo 6. A partir da nossa ressurreição com Cristo, ele vive em nós a sua vida justa e santa. A vida que Jesus Cristo nos ofereceu, nos oferece, não é religião, é Ele mesmo vivendo em nós. Cristo é vida transbordante, abundante, que satisfaz o nosso coração. Vida em nós que satisfaz. A singeleza de Jesus não cabe em nenhuma religião. O sistema religioso do tempo de Jesus entrou em choque com ele, bateu de frente com ele. Jesus quebrou paradigmas e preconceitos religiosos. Talvez essa tenha sido uma das razões pelas quais ele era tão odiado, tão rejeitado e odiado pelo sistema religioso. Os religiosos se sentiam desconfortáveis na presença de Jesus e insatisfeitos buscavam experiências fora da pessoa de Cristo. E isso acontece hoje. Quantas pessoas estão buscando experiências extras porque não tem Jesus? Porque quem tem Jesus não precisa buscar mais nada, porque Ele é tudo. E hoje é do mesmo jeito, e pensando bem, até pior. O Novo Testamento começa com o sistema religioso expulsando Jesus da sinagoga e da cidade. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, de raiva, e levantando-se, o expulsaram da cidade. Você vê como é grave isso? Expulsaram Jesus da cidade e da sinagoga. Lucas capítulo 4, versículos 28 e 29. E encerrando o Novo Testamento, temos uma igreja que fala em nome de Jesus, mas que também o expulsou do seu meio. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20.
Quanto mais uma pessoa está preocupada com os sinais externos da religiosidade, menos possibilidade ela tem de ser restaurada pelo Evangelho. Religião é um perigo, é um perigo. Todo cuidado é pouco com religião. Quanto mais envolvida com religião uma pessoa é, mais difícil se torna de ouvir, se abrir para o Evangelho e ouvir o chamado de Jesus. Religião é merecimento, além de se opor à graça de Deus. Ela é incapaz de regenerar uma pessoa, seja ela qual for. Estou falando aqui da religião. Jesus não deixou nenhuma religião para nós, mas deixou o seu Evangelho. Mais do que isso, ele nos mandou pregar o Evangelho ao mundo, para nos libertar do pecado e também da religião. Cristo nos levou a morrer com ele na cruz. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso homem velho, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Romanos 6,6. Assim, ficamos livres do velho homem, do pecado que nele se acumula e também da sua religião fingida. Não basta tomar conhecimento da nossa morte com Cristo, é preciso considerar pela fé. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6,11. Alguém poderá protestar: mas você está sendo muito radical. Não estou sendo radical. Apenas estou tentando salvar você do dano que a religião causa. Ser cristão, da forma como eu entendo, é alguém que morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo e agora Cristo vive a vida dele no interior dessa pessoa e através dela. Só assim podemos viver neste mundo libertos do pecado, como irmãos. E é tão gostoso viver como irmãos, amando uns aos outros, sem nenhuma estrutura religiosa corrompida. Jesus não veio a este mundo para remendar o homem velho. Se você procura uma meia-sola, um remendo, procure outro, porque Jesus não coloca remendo, não coloca meia-sola, ele faz tudo novo. A palavra diz: tudo se fez novo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17. Tudo se fez novo. Você prestou atenção na palavra tudo? Quanto foi que ficou novo? Tudo. Tudo. A palavra diz tudo. Você precisa prestar atenção e considerar tudo. E também fez. Tudo e fez. Ele já fez. Não sobrou nenhum resto da velha criatura ou da velha vida pecadora no meu interior. Não estou falando do corpo. A realidade interior da nova criatura é Cristo, porque Ele está nela. Jesus disse assim: ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga
a roupa nova e o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. Lucas 5:36. O que Jesus quis dizer com isso? Aqui Jesus mostra que ele não veio ao mundo para remendar a vida pecadora das pessoas. Cristo não veio para reformar o homem velho da humanidade. Ele não é um remendador. Ele não é isso. E sua salvação não é um conserto temporário. Se você está procurando um ajuste para a sua vida pecadora, ou uma meia-sola espiritual, procure outro, porque Jesus não faz remendos, ele faz tudo novo. E a palavra diz que tudo se fez novo. Jesus não oferece pano novo para colocar sobre roupas velhas. Ele traz uma veste nova, sem costuras e sem remendos. É a vida dele. Não tente costurar Cristo em cima de uma vida antiga. Renasça nele. Renasça nele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo é Cristo, pela sua graça, tirando de nós a nossa vida pecadora, na morte com ele na cruz, e dando-nos na sua vida pela nossa ressurreição juntamente com ele. Cristo em mim, vivendo a sua vida livre do pecado e fazendo a diferença neste mundo caído. Portanto, religião não. Jesus sim, somente Jesus. Não viva de aparências. Não vale a pena. Não viva de aparências. Mateus 22, versículo 15 e 16. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade. Se te importares com quem quer que seja, por que não olhas a aparência dos homens? Nesse trecho, os fariseus estão tentando armar uma armadilha para Jesus. Mas, mesmo tentando manipular Jesus, eles são obrigados a reconhecer que Jesus não era como eles. Reconheceram a integridade de Jesus. Sabemos que és verdadeiro. Jesus falava e vivia a verdade. Ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade. Ele não seguia tradições humanas, mas a vontade de Deus. Sem te importares com quem quer que seja. Jesus não bajulava ninguém. Não olhas a aparência dos homens. Ele não julgava pelas aparências
mas pelo coração. Mesmo os inimigos de Jesus tinham que reconhecer sua autenticidade e coragem. Ele não era como os líderes religiosos que buscavam viver de aparência, manter a aparência. Jesus era diferente. Não estou me referindo aqui ao cuidado com a estética ou com a higiene pessoal. Isso é importante e faz parte da vida. Mas quando se trata da vida espiritual e do nosso relacionamento com Deus, precisamos olhar além das etiquetas e dos rótulos. Ver além das aparências é enxergar o conteúdo e a sua procedência, de onde que vem. Por isso, não vivia de aparências. Elas são passageiras e enganosas. É isso, irmãos. Por isso, não viva de aparências. Elas são passageiras e enganosas. Não viva de mentiras. Elas sempre são descobertas. Viva de Cristo. Ele é a verdade que permanece. A sociedade valoriza demais a aparência, a parte externa, mas Deus considera o coração. Ele vê o caráter, aquilo que somos de verdade. A religião, a especialidade da religião é tratar da aparência, mas Deus se ocupa da realidade interior. Neste caso, cabe bem o velho ditado: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. A questão é que muitos se apaixonam pela bela viola e não percebem o pão bolorento que está lá dentro. A verdade é que nenhum aspecto religioso por si só tem valor diante de Deus, nem contribui em nada para a salvação da pessoa. Tudo o que a religião consegue é levar a pessoa a parecer. Mas o Evangelho de Jesus leva a pessoa a ser. Ser. O que realmente importa é ser. Ser uma nova criatura em Cristo. A verdade no espelho. Havia uma escola no interior onde um novo professor chegou para dar aulas de ética e cidadania. Logo no primeiro dia, percebeu que um dos alunos, chamado Lucas, era constantemente deixado de lado pelos colegas. Ele não tinha roupas bonitas, usava sempre o mesmo tênis velho e seu material escolar era bem singelo, muito inferior aos demais. Durante a semana, o professor propôs uma atividade. Cada aluno deveria escrever anonimamente o nome de um colega que eles consideravam o mais honesto da turma. No final da atividade, a maioria
dos papéis trazia o mesmo nome, Lucas. Surpreso, o professor chamou um dos líderes da turma e perguntou: por que vocês escolheram o Lucas, se costumam deixá-lo de lado? O garoto respondeu meio sem graça: é que mesmo a gente zombando dele às vezes, a verdade é que ele nunca mente, nunca cola nas provas e sempre divide o lanche dele com quem esquece de trazer. Ele é quieto, mas todo mundo sabe que dá para confiar nele. No dia seguinte, o professor levou um espelho pequeno para a sala, colocou-o em cima da mesa e disse: esse espelho representa a consciência. Às vezes a aparência engana, mas a verdade aparece aqui. E quem vive com integridade não precisa temer o espelho, nem os olhos de ninguém. Depois fez uma pausa e acrescentou: assim foi Jesus. Até os que queriam destruí-lo reconheceram que ele era verdadeiro, justo e não se deixava levar pelas aparências. A pergunta é: se todos os nossos atos fossem revelados, mostrados num espelho hoje, o que apareceria? Mas há algo ainda mais profundo aqui. Não é apenas sobre ser como Lucas ou tentar agir como Jesus. O Evangelho não é um convite a viver nos passos de Cristo, como se ele fosse apenas um modelo a seguir. Isso ainda seria uma religião baseada em esforço humano. A verdade é que Cristo não veio apenas para ser nosso modelo, ele veio para ser a nossa vida. Como Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando cremos nele, não é que tentamos ser bons como ele, é ele mesmo vivendo sua vida em nós pelo Espírito Santo. A integridade, a verdade, o amor sem acepção de pessoas não vem de nós, mas dele, de Cristo, vivendo e agindo por meio de nós. Jesus não faz parte da nossa vida, ele é a nossa vida, como Paulo disse em Colossenses 3:4, quando Cristo que é a nossa vida. Por isso, não precisamos nos preocupar em parecer justos aos olhos dos homens, mas Cristo, que já habita em nós, brilhe através de nós. É Cristo. Não precisamos de viver de aparência. Podemos descartá-la. Precisamos viver de verdade. A verdade que é Cristo em nós. A história do menino Lucas ajuda a ilustrar que a verdade, a integridade e o caráter falam mais alto do que a aparência. E que até os que não gostam de você podem acabar reconhecendo quem você realmente é. Mas quem eu sou?
Sou alguém crucificado com Cristo. E agora já não vivo mais por esforço próprio, mas Cristo vive em mim. Sou um vaso de barro, como disse o apóstolo Paulo, frágil por fora, muitas vezes desprezado, mas que guarda dentro de si o tesouro mais precioso do universo, a vida de Cristo. Cristo. Não vivo tentando parecer algo que não sou. Vivo porque o próprio Cristo vive em mim. Por meio de mim. Apesar de mim. Eu vivo porque Cristo vive em mim. Por meio de mim. Apesar de mim. Assim como Jesus, que não se deixava manipular e não julgava pela aparência, somos chamados a viver com verdade, firmeza e compaixão, mesmo quando ninguém parece notar, porque Deus vê, e isto basta para nós. Deus vê. Que o mundo veja menos de nós e mais daquele que vive em nós, porque não se trata de parecer algo, mas de ser morada do tudo. Cristo, nossa vida, nossa verdade. Ele é o tudo. O mundo não precisa ver mais de nós, precisa ver Cristo em nós, que Ele seja tudo em nós e através de nós. Que em cada passo não vejam o nosso esforço, mas a beleza discreta de Cristo vivendo em nós. Tesouro eterno em vasos de barro. Você não precisa fingir ser algo diante dos homens. Em Cristo, você é alguém diante de Deus, amado, redimido e cheio dele. Basta para você ou não? Porque para mim basta. Amém?